E aí, galera do YouTube, tudo bem com vocês? Que a paz do Senhor Jesus esteja com a sua vida. Meu nome é Petula Ramanauskas e hoje nós estamos aqui para mais uma aula de escatologia básica. Como o nome já diz, é o básico, ok? Pra gente começar, lembrando sempre, não adianta saber tudo de escatologia e não estar preparado para a volta de Jesus. Então fica esperto, fica perto de Jesus, anda com ele, porque isso que é o importante, beleza? Outra coisa importante, dentro da teologia existem muitas ramificações. Então, para nós cristãos, o importante é, nas coisas essenciais, estarmos unidos. Nas não essenciais, nós temos liberdade, mas sempre a nossa marca vai ser o amor, beleza? Hoje a nossa aula de escatologia básica vai trazer um tema super mega importante, que são as 70 semanas de Daniel. Daniel é considerado a escatologia do Antigo Testamento, de tantas profecias e textos escatológicos que tem. Para você ter uma contextualizada, quem foi o Daniel, né? O Daniel foi um jovem nobre que, quando a Babilônia sitiou Jerusalém no ano 607 a.C., e esse sítio durou até o ano 586 a.C., Daniel estava lá e ele foi levado cativo para a Babilônia. Nessa época, ele tinha em torno de 17 anos, mas ele chegou a ter a sua velhice lá na terra da Babilônia e passou por muitos impérios que se constituíram durante este tempo, né? Daniel, o nome Daniel no hebraico significa Deus é meu juiz. Mas quando ele chega na Babilônia, Nabucodonosor muda o nome dele para Beltesazar, que significa príncipe de Bel, tentando mudar os valores. Daniel estava longe do seu povo, longe da sua cultura, não havia um referencial ali para que ele pudesse se apegar. Contudo, Daniel se apegou a Deus e fez de Deus o seu juiz, como o seu nome já diz. Para a gente entrar também nas 70 semanas, é importante a gente lembrar que Daniel ele traz várias nuances do fim dos tempos e da história mundial. Nabucodonosor tem um sonho e precisa que alguém conte esse sonho e interprete para ele. E diante dos seus magos, dos seus encantadores, ninguém sabia, mas Daniel, que tinha um espírito excelente, o Espírito Santo de Deus, consegue então trazer a revelação desse sonho para Nabucodonosor, revelando então todos os impérios mundiais que se sucederiam, né? Então vem a cabeça de ouro, que simbolizava o império da Babilônia, depois o peito e os braços de prata, simbolizando o império medo-persa, depois vem o ventre de bronze com o império grego, as pernas de ferro simbolizando o império romano e finalmente os pés dessa estátua, que eram ferro misturado com barro e uma grande pedra que vinha, batia nesses pés de barro e ferro, derrubava a estátua e essa pedra crescia gigantescamente, ocupando todo o mundo. Esses impérios mundiais já aconteceram. O Império Babilônico, Medo-Persa, exatamente na ordem do sonho. Depois veio o Império Grego. Na época de Jesus era o Império Romano. Porém, ainda está faltando vir o último império mundial, que são os pés misturados com ferro e barro. Se Deus fez acontecer todos esses impérios, você acha que o último vai ficar faltando? De jeito nenhum, com certeza vai acontecer, que é o Império Romano restaurado, e ele vai ter a força e a dureza do ferro, mas também a fragilidade do barro. A grande pedra que é cortada no final do sonho e que derruba a estátua e que enche a terra é Jesus Cristo, a rocha eterna. E essa pedra que cresce e ocupa todo o mundo é o reino milenar de Cristo, que é o último império mundial. Daniel ele traz várias coisas importantes. E lá no capítulo 9, nos versículos 24 a 27, eu quero ler para você o que está lá na Bíblia e quero ir parando e fazendo alguns apontamentos para que você preste atenção comigo. Vamos lá? Daniel 9, 24 diz assim: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Aqui o anjo está falando com Daniel. Quem é o povo de Daniel? Obviamente que são os judeus.
e sobre a tua santa cidade. Qual é a santa cidade? Opa, mais uma vez você acertou, Jerusalém. Então, essa palavra, ela se refere aos judeus e a Jerusalém. Vamos continuar? Para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Sabe e entende. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, a cidade, até o ungido Messias, Jesus Cristo, ao príncipe 7 semanas e 62 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas, será morto ungido. Opa! Então aí a gente tem uma referência do tempo da morte de Jesus, ok? Algo então que já aconteceu e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade, o santuário, e o seu fim será num dilúvio. E até ao fim haverá guerra, desolações são determinadas. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Quem é esse ele? É esse príncipe maldoso, o anticristo. Na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Opa, nós temos vários pontos importantes aqui, alguns eu ressaltei para vocês na leitura e outros a gente vai resgatar. É importante a gente saber o quê? Profecia, querido. É algo assim que a gente tem que ficar muito atento na hora de fazer a interpretação do texto. Lá em Jeremias, no capítulo 25, nos versículos 10 a 12, a Bíblia diz assim: farei cessar entre eles a voz de folguedo e a de alegria, e a voz do noivo e da noiva, e ao som das mós e à luz do candeeiro. Toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto. Estas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. Acontecerá, porém, que quando se cumprirem os 70 anos, castigarei a iniquidade do rei da Babilônia e desta nação, diz o Senhor, como também a da terra dos caldeus, farei deles ruínas perpétuas. Opa, 70 anos não são 70 semanas, é outro texto diferente. Mas por que eu peguei esse texto? Aqui, o profeta Jeremias está falando do tempo que Daniel estava vivendo. Daniel estava lendo exatamente esse texto e ele entendeu, lendo o profeta Jeremias, que o cativeiro da Babilônia ia durar 70 anos. E Daniel, junto com a leitura da palavra, começou a interceder. Começou a buscar ao Senhor. E isso é importante porque palavra profética mais intercessão, acontece revelação. E aí Deus então traz a revelação deste texto de Daniel 9 para Daniel. Vem um anjo, o anjo Gabriel, que traz a mensagem do Senhor para Daniel e fala: olha, Daniel, os anos do cativeiro foram 70, mas estão determinados 70 semanas sobre o seu povo. Você vai ver um monte de 7 na Bíblia, principalmente em Apocalipse. 7 taças, 7 trombetas, enfim. Por quê? Porque o 7 na Bíblia significa plenitude, completude, algo perfeito, né? Deus criou um mundo em 6 dias e no 7º ele descansou. Então, o 7 na Bíblia a gente vai ver em muitos outros lugares. Lavrou a sabedoria sua casa com 7 colunas. 7 é plenitude. Então Deus ele vai trabalhar com o número 7 para mostrar os seus tempos e as suas épocas. E ele fala: olha, Daniel, 70 semanas estão determinadas. Sobre todo mundo? Não. Sobre o povo judeu, sobre o teu povo e sobre a sua santa cidade, que é Jerusalém. Vamos continuar? Então, presta atenção que isso é importante para não ter confusão na hora da interpretação da profecia e a hermenêutica ser feita de forma correta. A quem e a que se refere as 70 semanas? Então se refere aos judeus e à cidade de Jerusalém. Essa profecia não é para a igreja. As semanas estão determinadas sobre os judeus e sobre Jerusalém. Lembra que na aula anterior eu falei para vocês que existem 3 grandes povos da profecia? Tem os judeus,
Tem a igreja e tem os gentios. Eu não posso transpor ou interpretar, pegar algo que é dos judeus e falar que é para a igreja, senão eu vou incorrer em erro de interpretação, ok? Bom, o que significa essa expressão 70 semanas? Então, são semanas de anos. Cada semana tem 7 dias. Então, cada semana de Daniel não são 7 dias, mas são 7 anos proféticos. O ano profético, ele tem 360 dias, porque ele está dentro do calendário judaico e não do nosso calendário. O nosso calendário é um calendário solar, é diferente. Então, quando nós lemos na Bíblia sobre anos, sobre tempos, a gente tem que adequar para a interpretação sair corretamente. As 70 semanas, elas estão divididas em 3 partes. Lá em Daniel 9 fala, 7 semanas, mais 62 semanas, mais uma semana. Então, primeira parte, 7 semanas, 7 vezes 7, 49, que vai da saída da ordem para a reconstrução de Jerusalém, não do templo, da cidade, que foi dada por Artaxerxes na época de Neemias, e vai durar esse tempo aí da reconstrução, os 49 anos. Depois, mais 62 semanas, que são 62 vezes 7, mais 434 anos, que terminam exatamente com a morte do ungido, com a morte do Messias. Aí, quando Jesus morre, para de contar o tempo dos judeus. 69 semanas. Pastora, por que para de contar? João 1,12 fala que Jesus, o Messias, ele veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Os judeus rejeitaram Jesus. Mas a todos aqueles que receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Somos nós, a igreja. Então, para de contar o tempo do judeu, abre a janela dos gentios, abre a época da graça, a época que nós estamos vivendo hoje. Mas, pastora, por que os judeus não acreditaram que Jesus era o Messias? Porque os judeus esperavam um rei político-militar e Jesus veio como um rei de paz. A gente vai ver que na última semana Jesus vem então como esse rei político-militar. E aí os judeus vão falar, era o Messias mesmo, é Jesus e tal. Mas aí vai ser quando voltar a contar o tempo dos judeus. Neste momento, quando Jesus vem na sua primeira vinda, os judeus rejeitaram. E aí quando eles rejeitam, para de contar o tempo, ok? Paulo fala aos Romanos, no capítulo 11, no versículo 25, que Israel foi quebrado, foi tirado e foi enxertado, né? Uma oliveira brava simbolizando a igreja, né? Então nós fomos enxertados neste tempo para frutificar na presença do Senhor. E a última parte é a última semana de Daniel, a 70ª semana de Daniel. Então uma semana, 7 anos. Este tempo vai ser quando? Quando acabar o tempo da igreja e voltar a contar o tempo dos judeus. Quando voltar este tempo, a gente vai ver nas próximas aulas que é durante a tribulação, que virá sobre toda a terra. E a gente leu lá em Daniel 9 que na metade da tribulação o anticristo fará cessar a oferta de manjares. Ou seja, esses 7 anos eles estão divididos em 2 tempos que a gente vai ver nas aulas seguintes também. 3 anos e meio de falsa paz e depois 3 anos e meio de grande tribulação. E a gente vai aprender também que tem diferença entre tribulação e grande tribulação, ok? Então essa última semana ela ainda não se cumpriu, né? E ela está depois da época da graça, da janela que o Senhor abriu para nós, os gentios, que nos tornamos cristãos através da fé de Jesus Cristo. Então, para a igreja, essa janela foi aberta. Vamos recapitular então? 70 semanas de Daniel divididas em 3 partes. Primeira parte, 7 semanas. 7 vezes 7, 49. Saída da ordem para reconstruir Jerusalém, época de Artaxerxes, Neemias 2, Daniel 5 também dá referência para nós. São 49 anos de reconstrução, mais 62 semanas, segunda parte dessa reconstrução até a morte do ungido, até a morte do Messias. Aí a gente viu que para de contar o tempo dos judeus,
Começa então o tempo da igreja, a época da graça, e a última semana de Daniel, que é a terceira parte, vai ser só lá na época da tribulação. São 70 semanas determinadas sobre o povo judeu. Opa, aí eu quero dar uma dica. Se são 70 semanas sobre o povo judeu e falta uma última semana, essa última semana é para quem? É para a igreja? Está determinada sobre o povo judeu. E isso é importante porque nas próximas aulas nós vamos usar isso, beleza? Quer saber como que Deus trabalha? Olha para os judeus, porque eles são o relógio de Deus e Deus trabalha em cima desse povo eleito e escolhido por ele, ok? Lembrando sempre, não adianta saber tudo de escatologia e não estar preparado para a volta de Jesus. Tem que estar firmado na rocha, irmão. Se liga, ok? Tem aí algumas das nossas referências. E se você quiser saber mais, acesse lá as nossas redes sociais, entra lá no site, nosso site está em construção. Convido você a ficar aqui no canal do YouTube com a gente, clica no sininho, se inscreve para você ter as aulas, beleza? Nós vamos fazer aulas mais curtas, mais dinâmicas, temáticas dentro da escatologia e se também pode nos procurar, manda sua mensagem com a sua dúvida que a gente vai responder com o maior prazer, tá bom? Um beijo grande para você, ao Senhor toda honra, toda glória e todo louvor e eu espero você. Até mais!